já é a segunda ou terceira vez que estamos aqui, e também pelo fato de termos aqui vários irmãos da plenitude, isso nos dá uma sensação de estarmos em casa, amém? Quero parabenizar as irmãs do grupo e também pela escolha do tema, a unção de Deus está sobre mim. Tema muito bem escolhido, porque a unção de Deus está aqui sobre todos. Todos que já nasceram de novo têm a unção de Deus, amém? Desde o mais novo até o mais idoso, todos que já nasceram de novo têm a unção de Deus. Um tema muito bem escolhido, porque hoje em dia muito se fala sobre unção, mas pouco se compreende realmente o que é a unção de Deus, amém? Eu gostaria de aproveitar o tema para falar um pouquinho sobre o que é essa unção, amém? Que todos aqui, volto a repetir, nós temos. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo 29. Nesse texto está inserido o tema dessa festividade, que é a unção de Deus está sobre mim. Diz o texto das Sagradas Escrituras: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e nele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Por duas vezes o apóstolo João fala aqui a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, e no versículo 18 ele diz: filhinhos, já é a última hora. Amém? Não sei quantos aqui ouviram a notícia que o mundo iria acabar hoje. Vocês ouviram essa notícia? Bom, já são quase 21 horas, o mundo não acabou, e nem vai acabar até meia-noite, com certeza. Porque com certeza Jesus jamais escolheria o dia de hoje para voltar, só porque um maluco profetizou. Primeiro ele profetizou que era para dia 31 de maio, nada aconteceu. Aí na mesma data ele resolveu consertar a profecia e dizer que ele estava ligeiramente enganado, e não seria no dia 31 de maio, mas não seria no dia 21 de maio, mas no dia 21 de outubro, que seria hoje. Mas o mundo ainda não acabou e nem vai acabar. E muito menos quando Jesus voltar, o mundo acaba.
esse cidadão está completamente enganado, não conhece nada de teologia, não conhece nada da Bíblia, porque quando Jesus voltar ainda não é o fim. Existe tanta falta de entendimento com relação à volta de Cristo, que uns até dizem: bom, eu posso com certeza aproveitar mais do mundo, porque eu ouvi dizer que mais da metade da população mundial ainda não conhece a Jesus. E a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24 que o evangelho do reino seria pregado a testemunha a todas as gentes, povos e nações, então viria o fim. Então eu vou esperar até que quase toda a população do mundo conheça Jesus, aí eu vou acertar minha vida esperando o fim. Engano. Ainda que mais da metade da população do mundo não tenha sido evangelizada, Jesus pode voltar hoje. Por quê? A volta dele ainda não é o fim. Depois da volta dele ainda teremos os 7 anos da grande tribulação. Depois dos 7 anos da grande tribulação ainda teremos o milênio, mais 1000 anos. Só depois disso é que os elementos ardentes se desfarão pelo fogo, e novos céus e nova terra serão criados. Aleluia. Então, como os irmãos veem, o mundo está muito longe de se acabar, muito longe mesmo, mas a volta de Cristo pode se dar ainda a qualquer momento. Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, muita confusão se faz a respeito desse texto, e alguns inclusive usam as palavras do apóstolo João para dizer o seguinte: bom, João nos fala que nós temos a unção e que portanto não precisamos que ninguém nos ensine. Tanto é que os cultos onde se ensina a palavra de Deus hoje em dia são os menos frequentados. O nosso povo geralmente tem uma aversão ao estudo da palavra, e muito menos ainda as instituições onde se preparam obreiros para a seara do mestre. Meu filho mesmo está estudando um seminário interno, que há 20 anos atrás, quando eu conheci aquele seminário, ele era estudadíssimo, as salas de aula eram lotadas. O ano passado esse seminário quase fechou, porque não tinha poucos alunos. E hoje se encontram lá menos de 20 alunos estudando. Por quê? Nosso povo ganhou uma concepção errada da palavra de Deus, pensando o seguinte: bom, nós temos a unção de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, não precisamos de mestres, não precisamos de ensinamento, não precisamos estudar a palavra, basta orarmos um pouco, jejuarmos, e o Espírito Santo irá nos revelar todas as coisas. Engano. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que o Espírito Santo nos faria lembrar aquilo que nós tivéssemos aprendido. E para aprendermos nós precisamos de mestres, nós precisamos de ensinadores. Porque na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Ele, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres. Se nós não precisássemos de ensino, Deus jamais concederia à sua igreja pastores e mestres. Estou certo ou não estou? Correto, né? Porque se Ele concedeu à igreja pastores e mestres, é porque nós precisamos de ensino, e do ensino da palavra de Deus. Mas pastor, a Bíblia não está entrando em contradição? Primeiro se fala que nós precisamos receber o ensino da palavra, e aqui está dizendo que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, porque a unção que está sobre nós nos ensina todas as coisas. Primeiramente nós temos que compreender que a Bíblia, ela precisa ser estudada no seu sentido espiritual, precisa ser estudada no seu contexto cultural, no seu contexto sociológico, no seu contexto histórico. E essa carta que João escreveu, ele estava escrevendo a uma igreja que estava sendo atacada por falsos mestres, falsos ensinadores.
A doutrina que corria naqueles dias em que vivia essa igreja era a doutrina do gnosticismo e do docetismo. O gnosticismo era um grupo de pessoas que acreditavam que eles tinham um conhecimento especial, uma iluminação especial, um conhecimento que era dado a um grupo seleto de pessoas e não a todos. Por isso que João fala: todos vós tendes a unção e o conhecimento que dela provém, todos vocês. Porque o gnosticismo, que vem de gnose, que é uma ciência, que é uma doutrina antibíblica, contrária à Bíblia, está até nos dias de hoje. Talvez você já tenha visto por aí alguns cartazes falando sobre seminários de gnose. É o velho gnosticismo daquele primeiro século, que ensinava que as pessoas, um grupo seleto de pessoas, recebiam um conhecimento especial, uma iluminação especial, que só essas pessoas detinham o poder do conhecimento. João já quebra isso dizendo: todos vocês têm o conhecimento que provém da unção do Espírito Santo que está sobre vocês. O segundo grupo de hereges, falsos mestres, que estava assolando a igreja naqueles dias, era o grupo docetista. Os docetistas, eles não acreditavam que Jesus Cristo havia vindo a esse mundo em carne e osso. Eles acreditavam que Jesus havia sido apenas uma aparência, um espírito, algo intocável, algo impalpável, algo que não se podia atingir. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio em carne, ele veio em osso, ele veio em espírito, ele esteve presente aqui entre nós. É por isso que João, o apóstolo, ele fala: provai os espíritos para saber se eles são de Deus. Porque todo espírito que professa que Jesus Cristo não veio em carne e não veio em osso, esse não procede de Deus. Porque naqueles dias a doutrina mais propagada era exatamente essa: que Jesus Cristo não havia vindo em carne e osso, como pregavam os docetistas, e que somente um grupo de pessoas detinham o conhecimento ou uma iluminação especial, os gnósticos. Então é com relação a esse grupo de mestres ou falsos mestres que João está alertando a sua igreja, dizendo: olha, vocês têm a unção do alto, vocês têm a unção do Espírito Santo, e o conhecimento verdadeiro, o conhecimento genuíno que advém desta unção. Vocês não precisam de falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que pregam uma doutrina contrária. Vos ensine, porque vocês já têm o conhecimento que advém da unção e dos ministérios que Deus concedeu à sua igreja. Amém, queridos? Eu estou aqui hoje porque desde o meu nascimento eu tenho recebido ensinos da palavra de Deus. Eu lembro dos meus mestres na infância, na escola dominical. Eu lembro das professoras dos cultos infantis. Eu lembro dos meus professores, os pastores que primeiramente me ensinaram a palavra de Deus. Lembro dos meus mestres do seminário, os longos anos do seminário, que me ensinaram a palavra. E é por isso que eu estou aqui hoje. E cada um que tem adquirido o conhecimento, que tem adquirido o saber, com certeza Deus usou e tem usado pessoas com esse dom na sua vida, pessoas com o dom do ensino. Portanto, nós precisamos aprendermos uns com os outros, mesmo que a pessoa não tenha um dom ou não tenha um título de mestre ou pastor. Ela pode e deve ensinar. Todas as experiências que ela obtém na vida cristã, ela pode passar, e assim nós passamos uns aos outros conhecimento. Glória a Deus. Eu tenho recebido conhecimento de muitos irmãos que nunca frequentaram uma escola teológica. Tenho recebido conhecimento de irmãos que são iletrados, muitas vezes não conseguem nem ler direito, mas eu tenho recebido conhecimento, tenho recebido sabedoria, porque esse dom está disponível a todos aqueles que
querem, aqueles que dão lugar. Muito bem, se todos nós temos a unção, se todos nós temos o conhecimento que advém da unção, para que então recebemos a unção de Deus? Olha, Jesus Cristo é a chave hermenêutica de toda a palavra de Deus. É através da vida de Jesus Cristo que nós compreendemos tudo. Nele reside todo o conhecimento e a sabedoria. E analisando a vida do Senhor Jesus Cristo, nós podemos aprender por que nós recebemos a unção e para quê. Em Isaías capítulo 61, uma profecia messiânica a respeito do Messias que viria, diz assim, a partir do versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Interessante, essa profecia a respeito do Messias que viria foi predita pelo profeta Isaías mais de 500 anos antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4 está o cumprimento dessa profecia. Olha só que interessante. Em Lucas capítulo 4, logo depois que Jesus é batizado e tentado pelo diabo lá no deserto, no mesmo capítulo, ele volta para a Galileia e inicia sua missão. E já no primeiro ato da missão de Jesus, ele prega em Nazaré. E olha só o que ele diz lá na sinagoga: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, esse mesmo que nós lemos. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia. Primeira pregação do Senhor Jesus Cristo, numa sinagoga de Nazaré, onde ele havia sido criado. Ele abre a Bíblia, ou melhor, lhe dá o rolo do profeta Isaías, nesse mesmo capítulo que nós lemos, e ele lê as mesmas palavras do profeta Isaías, e no final ele diz: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Ele havia lido a escritura em pé e assentado para explicar, como era o costume dos judeus na sinagoga. Lia-se a escritura em pé e sentava-se para explicar. E quando Jesus sentou-se para explicar, ele disse simplesmente: hoje cumpris a profecia que acabais de ouvir. Ou seja, as profecias do profeta Isaías se cumpriram em Jesus. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Olha aí, a unção do Senhor sobre ele. Ungiu, para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano
aceitável do Senhor. Deus é fiel, aleluia. Olha, irmãos, e para cumprir-se isso, para confirmar isso, Atos 10:38 está escrito: como Deus ungiu, Ele ungiu, colocou unção sobre Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Se Jesus é a chave hermenêutica para a gente compreender toda a Bíblia, aqui nós compreendemos por que a unção de Deus está sobre nós. Por que será? Pastor, é para mim ter alegria, para me saltar, pular da cambalhota, para me sapatear, para me dançar no Espírito, brincar no Espírito, levantar no Espírito, não sei. Tudo isso é bom, gente. Tudo isso é muito bom. Eu gosto também. Mas existe um motivo mais especial, existe um motivo maior para que a unção de Deus esteja sobre nós. Existe um motivo porque Deus colocou a sua unção sobre nós, assim como colocou sobre Jesus de Nazaré, a unção que provém do Espírito Santo. A unção é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A unção é a capacitação que o Espírito Santo habitando em nós nos concede. Por isso que eu disse no começo que todos aqui, desde o mais novo até o mais velho, que já nasceram de novo, têm a unção de Deus. Aleluia. Agora a questão é, uns têm mais, outros têm menos. Por quê? A questão é o dar lugar, a questão é o me dispor, a questão é o deixar-me ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas todos têm. Agora, para que nós recebemos a unção de Deus? Essa é a pergunta que eu faço. Se não é o objetivo final, todos esses motivos que eu falei, pular, saltar, dar cambalhota, dançar, se alegrar, falar em línguas, tudo isso é bom. Mas qual é o objetivo principal? O mesmo objetivo pelo qual Jesus recebeu a unção do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Para quê? Evangelizar, pregar boas novas, levar boas notícias aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se nós não estivermos fazendo todas essas coisas que está escrito aqui, pregando, evangelizando, dando boas notícias àqueles que sofrem, àqueles que estão oprimidos, escravizados pelo diabo, a unção de Deus sobre nós não está valendo nada. Se a unção de Deus que está sobre nós não for para cumprir esse objetivo final, como foi cumprido na vida do Senhor Jesus Cristo, para nós não está servindo absolutamente nada. Porque o objetivo final, a razão final do Espírito Santo nos ungir é para pregarmos as boas novas aos oprimidos, aos pobres, aos cativos do diabo, aqueles que precisam de uma libertação, mostrar que Jesus Cristo veio para nos dar a libertação, Jesus Cristo veio para nos restaurar, Jesus Cristo veio para colocar-nos em liberdade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Isso se cumpriu na vida do Senhor Jesus, porque, como Paulo afirmou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque o Senhor, com a unção de Deus estava sobre ele. A unção de Deus está sobre você, está sobre você. Aleluia. Exatamente para isso, para que você proclame o Evangelho, para que você proclame as boas novas, para que você venha restaurar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, aos oprimidos do diabo, e declarar que o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo, o ano da graça, o ano da redenção, o ano da salvação, o tempo oportuno da salvação, já está presente, já está entre nós, e nós somos testemunhas daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós conhecemos. Amém? Primeira Epístola de Pedro 2,9 tem um versículo interessante, muito interessante. Estudando sobre esse tema,
Eu descobri que lá no Antigo Testamento, a unção de Deus vinha sobre 3 classes de pessoas apenas: reis, sacerdotes, profetas. Vamos dizer junto comigo? Reis, sacerdotes e profetas. Vinha também sobre aqueles que eram escolhidos por Deus para uma missão especial, os juízes que ele levantou nos tempos em que não havia rei em Israel, líderes que ele levantava para cumprir uma missão especial. E a unção de Deus também era colocada sobre os objetos do tabernáculo, os utensílios sagrados do tabernáculo e do templo. Somente sobre essas pessoas e sobre esses objetos. Por quê? Os reis, sacerdotes e profetas eram propriedade de Deus. Deus usava essas 3 classes de pessoas. Os líderes, pessoas que ele levantava para uma missão especial, também eram do Senhor, para realizar uma missão especial. E os objetos do templo, do tabernáculo, também eram de Deus, para serem úteis no serviço do tabernáculo e do templo. E hoje, a quem o Senhor unge, a quem o Senhor capacita? A todos nós que pertencemos a Ele. Glória a Deus. Porque a unção de Deus é para aqueles que lhe pertencem. É como uma marca que Deus coloca sobre a pessoa. É como um distintivo. É como algo que diferencia a pessoa daqueles que não são de Deus. Então todos que são de Deus têm a unção. Aquele que não é ainda não tem. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Senhor nos diz: vós sois a geração eleita, a nação santa, o povo exclusivo de propriedade de Deus, povo particular de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Olha a finalidade, olha o objetivo, olha o alvo: para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, não tem como escapar. Para onde nós corremos, nós vemos que o objetivo final da unção é evangelizar, é anunciar, é proclamar, é mostrar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E eu posso proclamar o Evangelho, eu posso testemunhar de várias maneiras. Eu posso abrir a Bíblia e pregar aí no meio da rua, no meio das praças, dentro dos ônibus, nos locais públicos. Mas ainda esta não é a forma mais eficiente. A forma mais eficiente de eu pregar o Evangelho é sem palavras. É através do meu andar, é através do meu agir, é através do meu proceder, é através do meu comportamento, no meio das pessoas que não conhecem a Deus, na rua onde eu moro, no meio da vizinhança, na escola, no trabalho, em casa, no meio dos parentes, onde eu estiver, eu posso proclamar o Evangelho sem abrir minha boca, apenas mostrando a diferença de caráter, a diferença nas atitudes, a diferença no linguajar, a diferença no procedimento. Porque todo aquele que tem a unção de Deus, ele tem um tempero especial na sua vida. Essa semana faltou azeite lá em casa. Não azeite do Espírito Santo, mas o azeite da salada. Eu colocava limão, colocava sal, colocava aquele negócio molho inglês, e misturava. Mas na hora de comer, eu falava: está faltando alguma coisa. E agora, numa dieta especial, a gente está comendo muito alface mesmo. O prato é dessa altura, mas a maioria dos ingredientes é salada.
A gente aproveita o dia do feirão lá no mercado perto de casa, terça e quarta, 49 centavos o pé de alface. Maravilha, né? Então a gente compra alface para a semana inteira. Mas estava um gosto bem diferente. Eu falei para assim, já sei, é o azeite. Salada sem azeite parece que não é salada, está faltando alguma coisa. Por mais que você ponha qualquer tempero, está faltando o ingrediente principal. O tempero principal, que é o azeite. Assim é o cristão. Ele tem um tempero especial na vida dele que faz a diferença. É esse tempero. Glória a Deus, aleluia. Essa unção do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. É esse ingrediente que torna ele diferente das pessoas que não têm a Jesus. Eu não sei se é com você assim, mas eu já trabalhei em muitas empresas aí fora. E toda empresa que eu trabalhava eu falava, não vou abrir minha boca, não vou falar que eu sou de Cristo. E não tinha jeito. Não demorava uma semana, o pessoal já começava, você é crente, Jonas? Na escola, em qualquer lugar, você é Bíblia? Você é evangélico? Eu sou. Muita honra, muito prazer. Glória a Deus. Mas nunca precisei abrir a boca e dizer, olha, eu sou crente. Me respeitem porque eu sou crente. Nunca. Porque as pessoas percebiam. E quando se estava numa roda em que se contava piadas, obscenas, palavras sujas, ele já falou, opa, peraí, respeite aí porque tem uma pessoa aqui diferente no nosso meio. Então o que faz isso, queridos? É essa unção que está sobre você, é esse tempero especial que torna você diferente de todas as demais pessoas. Por isso Deus, aleluia. Vós sois o tempero da terra, vós sois o sal da terra. Vocês são aquele algo diferente que torna esse mundo mais agradável. E se não fosse a presença de vocês, com certeza esse mundo já estaria deteriorado de tudo. Já estaria estragado de tudo. Agora, queridos, eu não vou estender muito, já vamos finalizar. Se o objetivo da unção de Deus sobre nós, que ela está sobre todos, é proclamarmos as verdades da palavra, evangelizarmos, sermos testemunhas daquilo que vimos, ouvimos e conhecemos. Se nós recebemos essa unção especial para essa finalidade especial, e se uns têm mais, outros têm menos, é porque deram mais lugar, se abriram mais à ação do Espírito, se dispuseram, dizendo, olha Deus, pode me usar, minha vida é totalmente tua, me entrego a ti, me desembaraço de tudo. Aleluia. Para que eu seja um instrumento, um vaso usado por ti. Tudo aquilo que vier me tomar um tempo desnecessário, eu vou deixar de lado para que eu tenha mais tempo para ti. Eles que se dispuseram mais, se colocaram mais à disposição de Deus, se dispuseram mais deixar Deus usar. Esses com certeza vão ter muito mais da unção, muito mais da presença, muito mais do poder. E para finalizar, a promessa em Atos 1:8 é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o poder do alto, a unção do alto, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, o poder, a dinamis, a força do Espírito Santo sobre vós. E mais uma vez a finalidade para quê? E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ficar em pé, queridos? Olha aí. Cadê os levitas para nós adorarmos um pouco a Deus? Adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. E agora um momento especial, queridos. Já que você descobriu que a unção de Deus está sobre você,
está sobre todos aqui. Já que você descobriu a finalidade dessa unção, o porquê dessa unção, por que não se dispor mais a Deus e receber mais dessa unção? Quantos querem mais dessa unção? Quantos querem mais desse poder, mais dessa presença, mais da capacitação do Senhor sobre a sua vida? Todos querem. Grava aqui que eu Atos 1:8. só assim. Promessa do Senhor, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós a virtude, o poder, a dinamis do Espírito Santo. E simplesmente ficareis alegres, saltareis de prazer, rodopiareis, dareis cambalhota, caireis. Para isso? E sereis o quê? Minhas testemunhas. Porque através da unção do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo vai se evidenciar mais na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais cheia do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. E você assim vai ser uma testemunha viva do Senhor. E semeis então testemunhas. Na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade onde você mora, no estado que você mora, no país onde você mora, se você for para fora, onde você estiver, sereis minhas testemunhas. Amém? Diga ao Senhor agora: eu quero ser, Jesus, essa testemunha. Eu quero receber mais e mais da tua graça. Eu quero receber mais e mais do teu poder. Quero receber mais e mais dessa unção, mais e mais dessa capacitação sobrenatural que tu coloca em minha vida, para que eu possa ser essa testemunha, para que eu possa ser este que proclama as boas novas da sua palavra. Eu quero ser cheio da sua unção. Faça essa oração a Deus. Eu lembro da primeira vez que eu me dei conta que eu tinha essa unção sobre mim. E a primeira vez que essa unção se manifestou muito forte em minha vida, eu estava no congresso de jovens e o pregador chamava à frente todas as pessoas que queriam receber a plenitude, o poder de Deus. Uns falam batismo do Espírito Santo, mas é tudo a mesma coisa: é poder, é plenitude, é capacitação, é unção. E eu fui à frente. Mas quando eu me ajoelhei no altar, eu fiz somente uma oração: Senhor, eu quero receber do teu poder, eu quero receber da tua unção, eu quero receber da tua capacitação, para que eu possa testemunhar, falar do teu amor, para que eu possa proclamar a tua palavra. Sabe por quê? Eu era uma pessoa muito tímida, não conseguia conversar com as pessoas, nem olhando nos olhos, não mais diante de um grupo de pessoas. Nunca imaginava que eu estaria assim num grupo, diante de um grupo de pessoas. Mas a partir daquele dia, tudo mudou. A partir daquele dia, eu saí daquele congresso tão cheio do Espírito Santo, que eu não conseguia mais falar nenhuma palavra no idioma natural, faltavam palavras. Aí manifestaram-se as línguas estranhas, e eu saí falando em línguas a viagem toda no carro, não conseguia parar. Cheguei na rua de casa, atravessei a rua falando línguas, entrei em casa, minha casa cheia de familiares, parentes, falando em línguas. Não me continha, saí de novo para a rua, fui num grupo de colegas que estavam conversando, falando línguas, de outro grupo, e aí começava a pregar, a testemunhar. O rapaz tímido, que não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas e nem falar diante de um grupo. Ali evidenciou-se que a unção do Espírito Santo estava se manifestando na minha vida. E eu pregava para os rapazes, pregava para as moças. E hoje eu vejo daquele grupo pessoas convertidas, são presbíteros, líderes de igreja. E eu fico contente porque tudo mudou a partir daquele momento
que eu me dispus, eu deixei-me à disposição total de Deus para Ele me usar, para Ele colocar em mim a sua unção, para Ele colocar em mim, manifestar em mim o Espírito Santo. E se você quiser, você pode nessa noite, sabia? Tomar essa decisão de dizer: Jesus, eu me entrego a Ti. Jesus, eu me disponho a Ti. Eu quero que Tu me tome plenamente, possantemente. E minha vida, todos os espaços sejam preenchidos pelo Teu Espírito Santo. Quem estiver disposto a isso, vem à frente como eu vim aquele dia. Pode vir. Assim como naquele dia ninguém precisou impor as mãos sobre mim para aquilo acontecer, nessa noite também não precisa que ninguém ponha a mão sobre você. Você simplesmente vai fazer essa oração diante de Deus, diante do altar, e dizer: Senhor, eu me disponho a ser usado por Ti. Eu quero ser um instrumento Teu. Eu quero mais da Tua unção. Eu sei que a Tua unção já está sobre mim, mas eu quero mais. Eu quero mais, para que eu possa ser testemunha, uma vibrante testemunha Tua. Alguém que proclama a Tua palavra, alguém que tem intrepidez para isso. Faça essa oração e veja só o que vai acontecer na sua vida. Creia. Espírito Santo, nosso fiel amigo, nosso querido e bondoso companheiro, doce Espírito Santo, doce Espírito de Deus, olha essas vidas, Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, todos que aqui estão vieram com propósito, com objetivo, serem cheios, mais cheios da tua unção, serem cheios, mais cheios do teu poder, serem cheios, mais cheios da tua plenitude. E nessa noite, Senhor, se eu tenho um pedido a te fazer, é esse: enche cada uma dessas vidas. Enche, Jesus, para que saiam daqui com testemunhas vivas, para que saiam daqui proclamando a Tua palavra, através dos seus, da sua vida, através dos seus atos, das suas atitudes, do seu andar, do seu caminhar, do seu falar, do seu Jesus, não existe outro motivo para o qual nós fomos criados, não existe outro motivo para o qual nós nascemos, somente um. Nascemos para te servir, nascemos para te adorar, nascemos para sermos teus. Marca essa propriedade tua, Jesus, marca essa vida, coloca nela um distintivo especial, a marca especial, isso é um Deus, propriedade exclusiva tua, nação santa, geração eleita, sacerdócio teu, de propriedade exclusiva tua, para proclamar as verdades, as virtudes, e nos chamou das trevas para a sua glória. Receba o poder novo, receba a unção do Espírito Santo, receba a capacitação sobrenatural que vem sobre ti. Se você quiser falar em línguas claras, se você quiser profetizar, profetize. Se você quiser saltar, salte. Se você quiser cair, mas seja a testemunha fiel do Senhor, seja aquele que proclama, as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz do Senhor Jesus.
Segure por um minuto qualquer palavra. Não deixe nenhuma palavra escapar da sua boca. Segure aí, por favor, segure. Agora pense tudo que Jesus já fez por você, desde a sua salvação, como você era antes, como você é hoje, a transformação que Ele operou na sua vida, na vida dos seus familiares, a família linda que Ele te deu, o ministério que Ele colocou nas suas mãos, o poder, o dom, a capacitação, a alegria que você não tinha, a paz que você não tinha e por fim a vida eterna. Agora eu quero saber por que você não conseguiu fechar a tua boca? Porque esse rio da unção de Deus que está sobre a sua vida, ele flui, ele jorra, ele corre, ele transborda e ninguém consegue segurar. A unção de Deus está sobre você, a unção de Deus está sobre a tua vida, a unção de Deus jorra em você e é como um rio que ninguém consegue segurar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a alegria. Tá bom, né?